Olá pessoal, hoje estamos com mais uma edição do o podcast do Sebrae Alagoas, que trata sobre empreendedorismo, sobre inovação e sobre os desafios de empreender, mas também sobre oportunidades. E aqui é o momento para você ver e ouvir sobre histórias encantadoras de empreendedorismo. E hoje estamos aqui com a Andrea, que é da Arco Solar Engenharia, que vai nos contar um pouco dessa trajetória empreendedora dela, que, aliás, já começou dentro da universidade. Conta pra gente, André, um pouquinho dessa tua história. Me apresentando, eu sou a Andrea, minha formação é engenharia civil. Então, assim, eu vou contar como a minha trajetória de vida do início até eu chegar na minha faculdade. Então, assim, vim de origem humilde. Então, eu estudei sempre a minha vida toda em escola pública e a base dos meus pais sempre era o estudo. Então, eu sempre foquei nos estudos. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para a minha graduação, cursei engenharia civil. Então, quando eu comecei a cursar engenharia civil, era aquele sonho. Ah, você vai ganhar muito dinheiro na engenharia civil. Só que não foi bem assim. O meu primeiro estágio não foi remunerado. Eu trabalhei voluntária para adquirir conhecimento e depois eu tive os estágios remunerados. Aí veio depois o outro... Mas trabalhando em empresa de construção civil? Trabalhando em empresa de construção civil. Eu estudava um horário, um período, e o outro período eu estagiava, tinha um estágio. E também nesse meio termo, a minha mãe tinha uma barraca de lanche e eu ficava também ajudando elas nesse barraca de lanche para empreender também, para ganhar Então um você dinheiro. já tem uma família empreendedora. Tenho uma família empreendedora. A minha mãe tinha, hoje ela não tem mais essa barraca. Então eu ficava nos três, né? Na faculdade, na barraca e me dividia no estágio por um período. Mas quando eu terminei a minha graduação, não foi aquele mares de rosas, eu não consegui uma oportunidade de trabalhar em uma construtora. Eu fiquei desempregada por muito tempo, então eu fiquei sendo sustentada pelos meus pais e eu fiquei no caos, naquele desespero. E você se formou quando, mais ou menos? Eu me formei em 2017, mas durante esse período da minha... Que já entrou praticamente naquela crise da construção que tinha, né? Teve um período de crise. Teve um período de crise. Isso. Mas, embora a construção civil nessa época estava bem avançada já, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia, sim, em 2012, quando eu iniciei a minha graduação, foi quando estava um boom da engenharia civil. Então, muita gente começou a iniciar. Quando eu terminei, já estava um pouco de caos na engenharia civil. Aí, para eu não ficar parada, eu fiz minha pós-graduação, comecei a fazer minha pós-graduação, e na pós-graduação também comecei a empreender, vender cosmético, porque eu não queria ficar parada sem ganhar dinheiro. Aí eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando eu terminei também a minha pós-graduação em gerenciamento de projetos. Aí um amigo meu viu que eu tinha me formado em engenharia civil, me chamou, me fez um convite ao André. Ele trabalha com telecomunicações e fez: André, não é muito a minha área, energia solar. Foi lá em 2019, no início, quase ninguém ouvia falar muito de energia solar. E eu tive uma reunião com ele com um distribuidor. Veio um gerente de São Paulo e ele me apresentou energia solar. Aí eu fiquei encantada. Maravilha. Mas estava ligada à sua área, né? Estava ligada à minha área. E eu comecei a estudar mais sobre energia solar, fiz curso, comprei livros. Aí foi quando eu decidi abrir a minha empresa. Aí, então, disse: agora é o momento de eu abrir a empresa e correr atrás de clientes para poder abraçar essa oportunidade. Você acha que a sua formação em engenharia civil ela foi decisiva para montar esse negócio? Sim, foi um dos fatores decisivos, porque assim como eu já tinha a base de engenharia civil, e eu estudei a parte de elétrica também, já tinha esse conhecimento, então ela foi fundamental, a engenharia civil também, para agregar no meu negócio. Então, abri também desempenhando essa função. Ela permitiu que você, por exemplo, utilizar dos conhecimentos de engenharia para montar um negócio de energia solar. Isso, né? Ela permitiu isso. A partir daí, você teve algum outro negócio que você começou a empreender além da energia solar? Sim, quando o meu foco no início era a energia solar. Aí, só para contar, né, meu primeiro projeto, depois que eu abri a empresa, veio depois de um ano, quando eu já estava desistindo. Eu disse: eu não quero mais. Aí o meu pai fez: André, calma. Quando as coisas não estão dando certo, é porque depois eu melhorar. E eles estavam acreditando mais em mim do que eu mesmo em mim. Aí eu comecei a vender mais energia solar e depois eu comecei a agregar a construção civil. Então, começou a aparecer obra também. Então, de energia solar, eu trabalho com energia solar e construção civil. Hoje é uma tocadora de obra. É uma tocadora de obra. Aí, deixa eu te perguntar, e sobre essa questão da energia solar? Né? O Brasil, na verdade, tem umas coisas na área energética, digamos assim, e foi com o álcool, na época de pró-álcool, de estimular a produção de carro a álcool, e agora na questão da energia solar, mais uma vez, está incentivando.
Você acha que é uma realidade mesmo a energia solar, ela veio para ficar e isso também ajuda o pequeno negócio a fazer a redução de custo? Como é que você se apresenta para esse mercado? Quando eu comecei a ver energia solar, ela tem aquela vantagem, né? Ela é sustentável. Então, assim, ela é bom para o cliente e é bom para a empresa também. Porque, assim, o cliente ele vai estar economizando. Então, se ele paga uma conta muito alta de energia, 1.000 e pouco de energia, ele vai começar a pagar R$ 100. Ele vai gerar a sua própria energia. Então, ele vai ter uma economia muito grande. Então, assim, é sustentável hoje, é bom para o cliente, porque tudo é elétrico hoje. Quando a gente vai comprar algum equipamento, é elétrico. Então, a tendência hoje é você estar usando muitos equipamentos, consumindo muita energia. Então, se a gente não tivesse a energia alternativa, que é a energia solar, gerar a sua própria energia, não vai dar conta de estar atendendo tantos clientes que precisam de uma geração própria de energia. E não é um mercado inacessível, né? Hoje a população, em modo geral, pode absolutamente adquirir qualquer sistema de energia solar. Isso, né? desde grandes... A conta normalmente é o seguinte, você compra energia solar, o que você pagaria, digamos assim, se for financiar os equipamentos, as placas, você pagaria de energia, você paga no financiamento. E depois é seu. É um investimento. Você tira em 2, 3 anos, é um investimento. Hoje as placas que eu trabalho têm a garantia de 30 anos, então você investe 3 anos para um equipamento que tem durabilidade de 30 anos. Então, hoje, para o pequeno comércio, ou para um grande empresário, ou para uma residência, é vantagem. Então, tal que agora as pequenas consumidores, residências menores que consomem 300 quilowatts, 500 quilowatts, estão adquirindo bastante. Porque hoje teve uma redução de preço, desde 2019 para cá, teve uma redução muito grande de custo. Sim, os preços caíram bastante. Então, tem essa facilidade também para financiamento, eu consigo financiar essa entrada para o cliente, dou uma carência de 4 meses. Então, assim, com essas facilidades que entrou para o pequeno consumidor, então, assim, foi muita vantagem. Então, hoje ele consegue fazer o financiamento, como você disse, substituindo uma conta de energia e pagando o financiamento. E depois o que é dele, é só lucro. Só mas ainda há muita resistência nesse mercado para a venda, na verdade, né? Ou ela já diminuiu bastante e, assim, se você olhar para o pequeno negócio, né? O cara que tem uma padaria, por exemplo, que tenha muito consumo de energia elétrica, porque os fornos a lenha já não existem praticamente, né? A não ser que tenha madeira certificada, então, portanto, ele passa por forno a lenha, a mesma coisa numa pizzaria, num restaurante, num hotel. O quanto que isso traz de ganho para ele, efetivamente? Isso que é de ganho para ele é uma economia que, ao invés de ele estar investindo esse dinheiro em energia, que ele tem esse consumo, ele pode estar investindo no equipamento, ele pode pagar mais um funcionário. Então, assim, tem esse impacto muito forte para ele. Eu já peguei clientes meus, que ele tem uma loja de vende relógios, então ele ia comprar um carro, investiu em energia solar. Depois ele conseguiu tirar um carro zero. Então, assim, o dinheiro que ele estava pagando de energia, ele juntou durante o período e conseguiu comprar o carro que ele tanto sonhava. Então, realmente, é uma realidade que você consegue estar economizando com energia solar. Ele é muito vantajoso. Entendi. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo feminino, né? Você é uma mulher, você já colocou aqui de que vem de uma família mais humilde. Para você empreender, foi mais difícil, foi menos difícil? Como é que você vê também essa questão do empreendedorismo feminino? O empreendedorismo feminino, para mim, foi muito difícil no início, porque é uma área que é muito masculina. Então, assim, quando eu vou negociar com clientes, 90% é homem. Tem esse preconceito? No início eu tive muito, mas hoje eu estou conseguindo contornar muito essa situação. Eu quero citar também, foi um projeto que eu participei aqui do Sebrae, foi o Sebrae Delas, que foi o início. Quando eu abri a minha empresa em 2019, eu não sabia muito o norte, como seguir. Aí eu vi no Instagram o Sebrae Delas, eu disse, eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever, porque eu achei interessante o nome que era voltado para as mulheres. E eu fui chamada e fiquei muito feliz. E durante o período, umas coisas que para mim foi muito marcante foi quebrar as minhas crenças limitantes, que trabalhou muito aquela questão do psicológico, que eu tinha aquelas crenças que eu achava que eu não ia conseguir por ser mulher, porque eu não tenho sócio, eu sou sozinha.
Eu disse, eu não vou conseguir. E alguns consultores, nossa, me ajudaram muito. Então, teve uma vez que eu tive uma consultoria, Desirê, não, Andréa, me acalentou, você vai. Então, assim, teve todo aquele apoio, todo aquele amparato para essa questão das crenças limitantes e também financeiro, marketing. Então, assim, foi um suporte muito grande para mim. O Sebrae delas te ajudou nesse aspecto, né? Me ajudou. Tem um problema cultural ainda que ainda precisa ser vencido, né? Essa questão que você falou aí da negociação, você negociar com um homem, né, é muito mais difícil. Ele, apesar de saber que a mulher empreendedora, ela honra mais os compromissos do que o próprio homem, isso é fato, isso eu não sou eu que estou dizendo, tem estatísticas que demonstram isso, mas você acha que essa cultura ela ainda persiste ou ela já amoleceu mais? O quanto que o Sebrae conseguiu te ajudar, além de vencer essas barreiras limitantes que você já colocou aqui? Eu acredito que já amoleceu bastante. O que acontece muito quando eu vou para fazer uma visita, aí pergunta, cadê o técnico, o responsável técnico? Eu sou a responsável técnica. Eu consigo estar averiguando todo o sistema de uma casa de um cliente, saber quantas placas vão chegar, vão pegar para a residência dele, ver qual é o melhor posicionamento para o investidor. Então, eu consigo fazer toda essa parte técnica. Então, sempre as pessoas perguntam, cadê um homem que precisa verificar? Mas hoje quebrou muito. Então, assim, quando eu converso com os clientes, que a maioria, como eu disse, são homens, eles já conseguem compreender isso. Foi mais, acho que no início da minha carreira, que eu tive essa dificuldade para negociar com alguns clientes, e hoje está mais aberto, acho que está bem mais flexível. Alguns ainda resistem, mas são poucos. É porque também o curso da engenharia civil também sempre foi majoritariamente, né, homem. E aí eu acredito, obviamente, que para você que está nesse segmento também encontrou essa barreira, porque no final das contas você também negociaria mais com pessoas do outro sexo. Para abrir a sua empresa, certamente você pesquisou sobre o negócio, Sim. né? E você não partiu assim, acordei hoje e quero ter um negócio de energia solar. Como foi isso? Conta um pouco dessa tua experiência e como é que o Sebrae participou diretamente nessa contribuição para o teu negócio hoje. Quando eu estava desempregado, foi uma questão de oportunidade para mim. Eu vi sobre o segmento de energia solar quando eu tive essa reunião com um dos gerentes de uma distribuição que meu amigo apresentou. Então, achei interessante, como eu disse, por conta de ser sustentável, acessível para todo mundo. Na época não era tão acessível, mas era uma oportunidade. Muita gente não trabalhava na época com isso. E eu comecei a estudar. Não foi do dia para a noite. Então, tal que depois que eu conheci a energia solar, para mim abrir a minha empresa foi quase um ano depois. Porque eu comecei a estudar sobre para não apresentar algo inseguro para o cliente. Porque o cliente tem que saber o que é que você está vendendo e você tem que ter conhecimento daquilo que você está vendendo. Então, foi depois que eu abri a minha empresa, quando eu abri como um ME, eu tive essas dificuldades e o Sebrae me ajudou nessa questão do projeto Sebrae Delas. Foi quando eu entrei no projeto, participei, fiz todas as consultorias que foram necessárias, dando apoio, vamos participar de um projeto, nem outro projeto para acelerar suas vendas, para você se posicionar melhor com o cliente. Então, o Sebrae realmente me deu um pontapé para poder alertar mais, ver essa questão de como eu gerenciar a minha empresa. Porque na base de engenharia civil eu sabia cálculos, eu sei cálculos, mas eu não sabia gerenciar uma empresa, gerenciar pessoas, porque não é só o cliente, vem os funcionários, vem os colaboradores, terceirizados, então tem muita gente envolvida por trás. E eu não sabia gerenciar tanta gente. E hoje você tem quantos funcionários? Conta pra gente. Hoje eu tenho 3 funcionários diretamente comigo e terceirizado eu tenho 10 que trabalham diretamente comigo. Então, muita gente para você, assim, para mim, no início era muita gente para mim estar coordenando. O dia a dia do negócio é difícil? Conta pra gente. O dia a dia é difícil, a vida de empreendedor não é fácil, não é um mar de rosas, mas assim consegue superar. Hoje eu tenho as estratégias para poder negociar, para poder sobressair, né? A gente tem que sempre buscar conhecimento, se atualizar para poder conquistar o cliente. Nas redes sociais hoje, nós nos deparamos com N vídeos que nos mostram se tornar um milionário muito rápido. Tem até coach, tem livros, tem uma série de coisas que estão aí. Dão até curso para se tornar um milionário. É assim mesmo? Como é? Não, não é assim tão fácil. Ninguém se torna milionário do dia para a noite. O caminho é árduo, a não ser que você jogue na Mega Sena e ganhe, né? Com certeza.
Então não é fácil, né? As pessoas elas sempre dão uma facilidade para todo mundo. Tem gente que acha de fora que é fácil empreender, não é fácil empreender porque você tem que ver várias estratégias, você tem que ver marketing, você tem que ver financeiro, você tem que ver as melhores formas para atrair o cliente. Então não é uma coisa fácil realmente de você lidar. O quanto que o cliente é importante para você, sobretudo nas suas entregas, nos seus cumprimentos de prazo. O cliente hoje ele está, pela oferta que ele tem no mercado, no momento em que você não o atende adequado ou dentro das expectativas dele, você, obviamente, ele fica chateado. Sim. Como é que você trata essa questão dentro da sua empresa? Eu só trato da seguinte forma, eu sempre procuro tratar o cliente da melhor forma possível e trazer também essa questão para a minha empresa. Tipo, eu sou registrada no CREA, tem empresas que vendem energia solar que não tem nenhum responsável técnico. Então, estão vendendo energia solar como se fosse água em uma esquina, e não é assim. Tem o seu risco, tem a sua responsabilidade para você vender um equipamento. Então, hoje eu tenho registro tanto pessoa física quanto jurídica no CREA. Procuro sempre profissionais capacitados para evitar que algum problema aconteça na instalação do cliente, porque eu já peguei casos para resolver situações que uma outra empresa deixou um caos na instalação do cliente. Quando eu cheguei lá, era cabo que estava várias emendas, o inversor não funcionava, estava esquentando. Então, assim, vários problemas que, quando eu cheguei lá, eu consegui acionar esse problema para o cliente. Ele ficou muito agradecido, porque ele estava perdendo, ele colocou a energia solar para economizar e ele estava tendo uma despesa maior, porque estava pagando financiamento e estava sem gerar energia. Então, assim, eu sempre procuro tratar os meus clientes como fosse para mim. Eu faço o kit para um cliente como fosse para mim mesma. Uhum. Para atender melhor né? para ele. Porque você colocar o cliente no centro de tudo garante que você vai conseguir vender mais à frente. E não só naquela única vez, né? Sim, porque tem um pós-venda também. Como eu digo, o kit ele tem 30 anos de garantia. Então, assim, a placa, né? O que acontece durante esses anos, o cliente liga para mim. Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com o cliente. Também tem que ter esse pós-venda. Então, eu trabalho hoje com pós-venda também com o cliente. Uhum. Então, hoje eu trabalho com a manutenção das placas. Eita, vendeu e agora o cliente precisa da manutenção. Não é só vender o kit. Se não a placa não estiver limpa, não tiver uma manutenção, não vai ter uma boa geração. Vai acontecer problemas no seu equipamento. Andréa, se você tivesse que dar uma dica para quem quer empreender hoje, né, começar um negócio hoje, o que é que você diria para ele? Eu diria para quem quer empreender hoje, busque conhecimento na área que você quer, não comece um negócio de qualquer jeito, estude bastante, veja se realmente é isso que você quer, se você se identifica com o que você está querendo montar. E venha para o Sebrae também, né? Porque o Sebrae vai lhe dar um direcionamento, se realmente é isso que você quer para o seu negócio, se você tem afinidade para dar continuidade. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Olha, fica aí a dica da Andréa. A Andréa tem uma jornada espetacular. A Andréa mostra também de que a sua formação pode ser essencial para o seu negócio, né? A formação dela em engenharia permitiu e permite até hoje montar um negócio no segmento de energia fotovoltaica, mas também já começou a desenvolver um outro negócio, que é o negócio da construção civil, né? E mais do que isso, a gente consegue perceber, né, Andréa, de que o empreendedorismo ele tem uma jornada a ser cumprida, ele tem um desafio diário a ser enfrentado, e não importa se você é homem ou mulher, né? O fato é de que empreender precisa de determinação, de coragem, de força, de dedicação. E isso você demonstrou muito bem. Está de parabéns e espero que esse negócio continue por muitos e muitos anos e outros negócios venham. Quem sabe, Andréa daqui a pouco vai estar aí construindo prédios. Hein, Andréa? Com certeza. Topa o desafio? Topa o desafio. Topa o desafio está dado. E quem sabe na próxima edição aqui do Pod do Sebrae a gente possa ouvir essa história de futuro. Com certeza. Obrigado. Obrigada.